De Segundo Reis. Segundo Reis, capítulo de número 2. Segundo o livro dos Reis, capítulo de número 2. Faremos a leitura da Sagrada Escritura do versículo 1 ao versículo de número 8. Segundo Reis, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 8, estarei lendo. Peço à amada igreja que acompanhe e consulte nas Escrituras. Diz assim o alimento do Senhor. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: Tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhes disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: Também eu sei. Calai-vos. Disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhes disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: Também eu o sei. Calai-vos. E disse depois Elias: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim, ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Amém. Feche seus olhos, vamos ter mais uma palavra de oração. Santo Deus, como é bom estar na Tua presença, como é bom saber que adoramos a um Deus vivo, o Deus que está aqui conosco nessa manhã, o Senhor Jesus. Nós necessitamos da Tua orientação, Pai. Sem o Senhor não somos nada, somos totalmente dependentes de Ti. A Tua verdade está exposta aqui, ó Deus, e eu lhe peço por Tua misericórdia, fale o nosso coração nessa manhã, que não seja eu aqui a falar, mas sim, toma-me com Teu Santo Espírito e use como um canal, ó Pai, de bênção em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, mais um ano se inicia, 2026. Estamos aqui, pela graça de Deus. E todo ano, com o seu início, é cheio de promessas, cheio de planos, cheio de objetivos. Quem aqui não traçou objetivos para esse ano 2026? Expectativas para esse ano 2026? Esse ano eu vou fazer tal coisa, esse ano eu vou emagrecer, que é o meu objetivo, perder minha barrigota, eliminar, né? Perder para não achar mais. Nós traçamos vários objetivos. Esse ano eu vou buscar mais a Deus, esse ano eu vou ler mais a Bíblia, eu vou ter uma vida mais devota com o Senhor, esse ano eu vou me aperfeiçoar nos estudos. Nós traçamos objetivos, isso é natural, mas do que vale esses planos, esses objetivos, sem fé e sem persistência? Serão
objetivos e planos momentâneos. Se eu e você não persistimos na presença de Deus, se eu e você não temos como objetivo no ano 2026 estarmos na presença de Deus, fundamentados em sua verdade, na sua palavra. Nós vemos aqui o texto exposto, o final de um ministério e o começo de um ministério. Elias foi um profeta muito usado por Deus. E nós vemos aqui no capítulo 2 de 2 Reis, essa transição do chamado de Elias e do chamado de Eliseu. Nós vemos aqui Elias sendo usado por Deus quando teve a chamada de Eliseu, e aqui nós vemos essa transição que não foi um tanto quanto tranquila. Nós vemos que Elias fez um teste com Eliseu. E também vemos aqui que Eliseu também foi provocado, por assim dizer, pelos discípulos dos profetas, aonde eles estavam passando, nas cidades que eles estavam passando, pessoas, discípulos dos profetas, ou seminaristas, podemos dizer, que nessas cidades que eles passaram, é como se tivessem seminários, e ali passaram, eles deram uma cutucadinha em Eliseu. Mas, surpreendentemente, Eliseu permaneceu firme no seu propósito, permaneceu firme olhando para o seu Redentor. Eu gostaria que, junto com os irmãos, de nós tirarmos alguns ensinamentos para a nossa vida, para o início desse ano de 2026. Eu gostaria de destacar aqui, primeiramente, o chamado de Eliseu, que se encontra em 1 Reis, capítulo 19. Volte um pouco a sua Bíblia, algumas páginas. 1 Reis, capítulo 19, versículo 19 a versículo 21, diz assim: Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou ao seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos de bois cozeu as carnes e deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Nós vemos aqui o chamado de Eliseu. E nós vemos o detalhe que Eliseu não titubeou. Eliseu recebeu o chamado da parte de Deus e imediatamente ele aceitou. Imediatamente ele serviu a Deus. Nós vemos aqui que ele pede ao seu senhor Elias para se despedir dos seus pais, da sua mãe, do seu pai, mas não como uma barganha ou para negociar o seu chamado, mas sim para seguir o seu chamado, se despedindo dos seus entes queridos. Ele pegou ali os aparelhos dos bois, a junta dos bois, imolou os bois, matou os seus bois, fez um churrasco, demonstrando que não tinha plano B, mostrando que era algo novo dali para frente, mostrando que ele não queria mais nada do passado, mostrando que ele não deixava nenhuma segurança para trás, tipo, se não der certo com Deus aqui, eu volto para o meu garantido ali. Ele abriu o seu coração e se entregou a Deus. Eu pergunto para você nessa manhã, nesse ano 2026, tem algo que ainda está te segurando? Tem alguma coisa que ainda está te prendendo, te remetendo ao passado? Fazendo você ficar, se não der certo em tal coisa, eu tenho tal coisa. Como está a tua vida? Como está o teu relacionamento com Deus? O que ainda está te segurando?
O que ainda está te prendendo para você se entregar totalmente a Deus nesse ano 2026? Dizer, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu confio em Ti. Eu confio na Tua providência. O que te prende? Que arados te impedem de se entregar plenamente ou de seguir com Deus plenamente? 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17, diz que eu e você nos tornamos nova criatura quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Será que tem algo do velho homem te incomodando e te segurando ainda? Você está na igreja, você vem na igreja, mas o palavrão não te deixa? Ou você não deixa as palavras torpes? Você está na igreja, você está buscando a Deus, mas a mentira não sai dos seus lábios? O que está te impedindo de ter uma vida íntima com Deus, de total entrega? Em nome de Jesus, você possa fazer essa autoanálise e pedir para o Senhor, Senhor, sonda o meu coração e me mostre e limpe a minha alma para que eu possa te seguir e te servir inteiramente com toda a minha alma. Lucas capítulo 9, versículo 62 diz assim: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O que Deus está falando aqui é que se Ele colocou em tuas mãos é para você fazer. Se Ele colocou em tuas mãos é para você seguir. Se Ele te chamou é para você olhar para frente e não para trás. Vocês lembram o que aconteceu com a mulher de Ló? Que olhou para trás, sentindo saudade do passado, virou uma estátua de sal. Que esse ano de 2026, você olhe para Cristo, para o seu alvo, para o seu Redentor, e siga fielmente, sempre com o Senhor, em nome de Jesus. Esse ano 2026, meus irmãos, com certeza, vai ter decisões que você terá que tomar. Talvez decisões radicais que você terá que tomar. Mas que você tome essas decisões com o coração acalentado no Senhor, descansado no Senhor, pois a Bíblia diz que a paz de Deus é o nosso árbitro. É o que conduz a nossa alma, é o que conduz o nosso coração. Sabe aquela coisa que quando você vai tomar uma atitude ou tem que tomar uma decisão e você não sente paz? Se você não sente paz, alguma coisa tem. Porque a Bíblia diz que a paz de Deus é o nosso árbitro. Por isso, ore, se entregue ao Senhor. Não tenha o coração dividido. A Bíblia diz lá em Mateus que não há como eu e você servir a dois senhores. Que em nome de Jesus, eu e você possamos e venhamos fazer como Eliseu. Largar tudo que nos afasta de Deus, tudo que nos impede de ter uma vida santa e caminhar com Deus e servir a Deus na sua total dependência, confiando na provisão do Senhor em nome de Jesus. O segundo ponto que eu gostaria de destacar com os amados irmãos está no versículo de número 1. Que diz assim: quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. O que nós podemos ver aqui nesse texto é que Deus está no controle de tudo. Deus está soberanamente no controle da minha vida e da tua vida. Aqui no texto não diz que Eliseu decidiu estar com o Senhor naquele momento ou no outro momento. Diz o texto, quando estava o Senhor para tomar Elias. É o Senhor quem decide a nossa história. É o Senhor quem escreveu a nossa história.
É o Senhor quem cuida de você, é o Senhor quem governa a sua vida. Deus governa o tempo, o Senhor governa as mudanças que eu e você passamos, o Senhor governa os encerramentos da nossa vida, mas o Senhor também governa os recomeços da nossa vida. É Ele quem está em primeiro lugar, ou deve estar em primeiro lugar na nossa vida. É Ele quem está no comando de tudo, é Ele quem rege o universo. Ele é o Senhor do universo, Ele é o Senhor da minha vida e da sua vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, confie em Deus nesse ano 2026. Se eu e você passarmos por dissabores, por dificuldades, e isso é característico do cristão, confie em Deus, pois Ele está no controle. É Ele quem decide por nós, e isso é uma bênção, porque se dependesse de nós, estávamos perdidos, com toda certeza do mundo. Confie no Senhor, entregue sua vida ao Senhor. Talvez esse ano traga portas fechadas para você. Talvez esse ano 2026 você possa perder pessoas que você ame. Talvez nesse ano 2026, ciclos possam se encerrar na sua vida. Mas talvez nesse ano 2026 você possa desfrutar do novo de Deus. No ano 2026 você possa contemplar um milagre de Deus. No ano 2026 você possa desfrutar dos recomeços de Deus para a sua vida. Deus é Deus o tempo todo. Ele governa. Por isso, meu irmão, minha irmã, confie em Deus. Espere em Deus. Saiba que Ele está no controle. Por mais que as circunstâncias pareçam de ponta cabeça, espere e confie em Deus. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6 diz: o Senhor é quem dá a morte e tira a vida, faz descer a sepultura e faz subir. É Ele que comanda tudo. Ele está no controle da sua vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, não se desespere. Confie em Deus. Coloque os seus sonhos, os seus planos diante do altar do Senhor. Espera nele. Confie nele, o mais ele fará. No ano 2025, meus irmãos, eu prestei a prova do seminário, estava lá no Mato Grosso do Sul como evangelista e parecia que tudo era para não dar certo. Eu passei na prova, deu uns probleminhas, não tinha dinheiro para a mudança, eu e minha esposa, a mudança era muito caro, era R$ 9.000 para trazer as coisas para cá. Eu acho que toda a minha mudança dava 1.500. E aquilo já foi me desanimando. Falei, amor, eu acho que é pra gente ficar aqui mesmo. E a minha esposa muito sabe, amor, se Deus abriu a porta, Ele vai conduzir. E eu confesso, irmãos, que eu estava com uma dúvida imensa no coração. Dobrei o meu joelho, conversei com Deus. Falei, Senhor, se for da Tua vontade, direcione. Faça o Teu querer. Eu estou sujeito à Tua vontade. Aí liguei no seminário. Falei, tudo bem, sou o Rafael, parabéns, você passou, estará aqui com a gente em 2025. Rapaz, eu não sei se eu vou estar aí não. Aí eu falei, como que tá aí? Porque o seminário ele tem algumas moradias para os seminaristas. Ele falou, então, esse ano não tem moradia. Foi um ano atípico, porque o pessoal que estava no terceiro e no segundo casaram-se, e eles têm prioridade pelas moradias. Eu falei, pronto, a resposta de Deus, não é para eu ir. A gente já vai, pessimismo batendo lá em cima, né? Falei, amor, aconteceu assim, assim, assado. Falei, amor, o Deus que você serve é um Deus vivo. Ele não ia fazer isso com a gente. Eu falei, amor, mas tudo está direcionado a não. Eu passei na prova, a mudança é muito cara, liguei no seminário, não tem casa, como é que faz? Se a gente conseguir a casa, como é que a gente vai? Vamos orar. Oramos 4 dias nesse sentido. Um belo dia,
Uma pessoa me ligou, DDD 19, falei, Campinas. Aí a pessoa falou, você que é o Rafael? Eu falei, isso mesmo. Então, Rafael, me passaram o seu contato, eu tenho uma casa aqui, só que tem um probleminha. Eu falei, o quê? E o rapaz, eu tenho que desligar, depois eu te ligo. Acabou comigo, a ansiedade foi no 25. Falei, amor, deu algum problema lá. O rapaz me ligou e tal. No mesmo dia apareceu uma pessoa lá em casa. Ô irmão Rafael, tudo bem? Tudo. Então, fiquei sabendo que o senhor vai mudar. Aí minha esposa, vamos mudar sim. Eita Deus, já está respondendo já. Então, pastor, é que eu tenho uma van, se precisar, eu faço a mudança para você. Não cobro nada, só o combustível, só o diesel só. Oh, meu Deus. Mas van, Senhor, não vai pôr as coisas. Meus irmãos, resumo da ópera. Fiquei lá com o irmão arrancando os bancos da van, tudo. Teve o gasto lá do combustível, uma diarinha, hospedagem dele. Conversei com a minha esposa, falei, amor, vamos agir pela fé. Vendemos a cama, vendemos a mesa, vendemos o armário de cozinha, tudo para poder pagar a van, porque nós tínhamos ganhado um sofá novo, uma máquina de lavar nova, um armário de cozinha a gente teve que vender. Falei, vamos levar essas coisas que são novas. Vendemos e deu para pagar o dinheiro da van. O rapaz me ligou de novo, DDD 19. Rapaz, você desculpe, teve um problema aqui no trabalho, tive que desligar. Falei, então, voltando ao assunto, eu tenho uma casa para alugar, me passaram o seu contato, você quer? Falei, eu quero, mas não sei se eu consigo. Ele falou, não, só que tem um probleminha. Falei, qual o problema? Tem alguns móveis lá e eu não posso tirar. Vamos, Deus é maravilhoso. Quais são os móveis? Tem uma cama de casal, tem uma mesa, tem um armário de cozinha embutido, tem um guarda-roupa. Nisso eu já estava caído no chão chorando, só não falei em línguas porque eu não sou pentecostal. Mas quase. Meus irmãos, como Deus provê na nossa vida. E hoje estou lá, fui negociar o aluguel com ele, eu estou meio que resolvendo aqui, como você pode me ajudar? Estou apertado. Ele falou, faz o seguinte, é tanto com água e luz incluso. Eita glória, Deus é bom demais. Ficou muito mais barato do que se eu estivesse lá no seminário, no alojamento. Contei isso, meus irmãos, para testemunhar para os irmãos que eu e você devemos confiar, por mais que aos nossos olhos pareça tudo estar perdido. Como aquela música do Toque no Altar, né? Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. É o Senhor quem te encoraja. É o Senhor quem te dá força. Que esse ano 2026 você tenha força e confie. Repreenda em nome de Jesus esse pessimismo que talvez esteja arraigado em você. Deixa o pessimismo de lado. Deixe palavras negativas para lá. Preencha o seu coração com palavras de bênção sobre a tua vida, com palavras de vitória sobre a tua vida, em nome de Jesus. E o terceiro ponto que eu gostaria de destacar com os irmãos é que eu e você, nós devemos preservar mesmo quando os outros tentam nos desmotivar. Do versículo 2 ao versículo 6 do texto que nós lemos, os discípulos dos profetas tentaram desanimar Eliseu. Eles ficaram falando, não sei se você sabe, mas o Senhor vai tomar o seu senhor. Não sei se você sabe, por 3 vezes ele já estava sendo testado por Elias. Eu e você, nós devemos confiar em Deus, ter propósito, porque se eu e você não termos propósito, a primeira onda que vier, nós já desanimamos. Nós já ficamos para trás. Se Eliseu não fosse firme, se Eliseu não tivesse firmado no propósito, ele não ia desfrutar do milagre de Deus. Ele não ia desfrutar da bênção do Senhor sobre a vida dele. Ele ia ficar estagnado lá atrás em Gilgal.
E eu pergunto para você nessa manhã, você quer ficar estagnado em Gilgal em 2026? Você quer ficar parado porque você encheu o seu coração de motivação, aí chegou uma pessoa e falou, não é para você. Não, você não é capaz disso, e você já... é verdade. Acho que não. Eu e você temos que fazer como Eliseu fez. Como que ele respondeu aos discípulos dos profetas? Calai-vos. No portuguesão, claro, cale a boca. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei quem é por mim. Cala a boca. Fique quieto. Arreda de mim, Satanás. Está querendo me desanimar? Meus irmãos, fique firme no Senhor. Nesse ano 2026, talvez tenha pessoas ou voz dizendo para você parar. Para que isso daí, já falei, não vai dar certo. Não vai para frente. Pessoas que se dizem falando que está aconselhando. Posso dar um conselho? Não é para você. Posso dar um conselho? Não faz. As pessoas talvez fiquem colocando os seus desgostos, as suas incertezas na sua vida, descarregando um caminhão de lixo em você. Aí vai de você, se você vai receber todo aquele lixo ou vai falar, cale a boca, calai-vos. Isso eu não quero para minha vida. Eu tenho um plano, eu sei que eu sirvo, eu sei quem é por mim. Permaneça firme em nome de Jesus. Seja perseverante. A perseverança é a marca daqueles que servem a Deus. Você quer ficar à beira do caminho? Você quer ficar só olhando? Ou você quer desfrutar do melhor de Deus? Quando Pedro andou sobre as águas, os discípulos falaram o que lá no final? Sobre o milagre de Deus. Mas quem que foi sobre as águas? Quem desfrutou do milagre? Quem foi até o mestre? Foi Pedro. Você quer ser os outros? Ou você quer ser Pedro? Que vai, que caminha, que confia. Pense nisso. Tenha confiança em Deus. Entenda quem você é. Saiba que você tem identidade em Deus. Creia no Senhor Jesus. Não esmureça em nome de Jesus. Às vezes você enche o seu coração de planos, de sonhos, coloca no altar de Deus e depois vem qualquer pessoa, talvez para te desanimar, e você acata aquilo para a sua vida. Que em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, não sou eu que estou falando, é Deus. E Deus nos fala nessa manhã. Permaneça firme, não dê ouvido para essas vozes. Calai-vos. Confie em Deus. E eu encerro aqui, meus irmãos, com o versículo de número 8, que diz assim: Então, Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Meus irmãos, o Jordão abriu no começo, o Jordão abriu lá em Gilgal? Não. Teve todo um processo de Eliseu. Teve toda uma caminhada de Eliseu. E é isso que eu e você devemos entender. Às vezes nós somos muito pragmáticos, queremos tudo para o ontem, para o agora. Mas Deus nos ensina nessa manhã que eu e você devemos ser perseverantes. Andar confiadamente no Senhor. Eliseu foi fiel ao seu chamado. Eliseu confiou na soberania de Deus, que Deus estava no controle de tudo. Eliseu perseverou até o fim. E que assim seja na minha vida e na sua vida. Que eu e você venhamos permanecer até o fim, prevalecer até o fim. Apocalipse 2:10 diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia! Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, eu e você venhamos sair daqui nessa manhã confiados no Senhor, crendo no poder e na soberania de Deus.
O Evangelho não é para apressados, mas para os que perseveram, para os que esperam no Senhor. Tem aquela canção, os que esperam no Senhor, renovar-se-ão, subirão em vigor. Espere no Senhor, confie no Senhor. Nós vemos no versículo de número 7, foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Os 50 desfrutaram do milagre de Deus? Ou só viram? Você quer ser aquele ou aquela que fica só vendo o agir de Deus na vida das outras pessoas, o milagre de Deus na vida das outras pessoas, ou você quer viver o milagre? Viva o milagre de Deus. Aqueles que criticaram, ou aqueles que tentaram desanimar Eliseu, foram aqueles que ficaram de braços cruzados lá. Ah lá, ó. Atravessaram o Rio Jordão, diz o texto, com o pé enxuto. Mas quem desfrutou foi Eliseu, porque ele permaneceu firme, ele ficou com o Senhor. E que assim seja na tua vida, que assim seja na minha vida, que nós venhamos permanecer firmes no Senhor nesse ano 2026, para que nós venhamos desfrutar do milagre de Deus. Porque o Deus que eu e você servimos, Ele é imutável, Ele não muda. O Deus que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha ardente, o Deus que livrou Daniel da cova dos leões, é o mesmo Deus que está aqui nessa manhã, é o mesmo Deus que eu e você servimos. E Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Ele pode mudar a sua história, Ele pode mudar a sua vida. Por isso, permaneça firme no Senhor. Não deixe as vozes externas te desanimar. Repreenda esses pensamentos negativos. Confie no Senhor. Espere no Senhor, meu irmão, minha irmã. Está difícil, está complicado. Espera no Senhor. Diz a palavra do Senhor que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Glória a Deus por isso. Aquele que sai semeando e chorando voltará com júbilo, aleluia. Em nome de Jesus, eu e você possamos e venhamos confiar nessa palavra e não parar no meio do caminho. Não pare, em nome de Jesus. Amém? Gostaria que você fechasse os